porque eu tô no computador sem webcam. Tá bom. Não tem problema não. O importante é vocês. Karine com a sua linda parede. Se eu não fosse. Se eu fosse mais jovem, né? Se eu não fosse já com quase 30 anos na cara daqui a pouco, eu faria uma parede bem assim no meu quarto. Mas, né, tô ficando velha, daqui a pouco eu vou casar, não combina mais com o estilo de vida, né? Bom, vamos dar continuidade ao conteúdo, porque senão vai ficar muito tarde. E a minha internet hoje não tá bacana por conta do tempo, né? Calma aí. Vamos lá, hoje a gente vai falar dos animais vertebrados, tá? Ah, calma aí. Vamos lá, antes que eu esqueça, olha só. O conteúdo da prova de vocês, da avaliação de vocês, para aqui em mamífero e aí depois pula. Eu não vou cobrar tecido. Não vou cobrar porque não vai dar tempo de falar tecido até a avaliação, tá? A avaliação de vocês, acredito que seja na semana que vem. Eu já montei, já enviei para a escola, eu não botei tecido. Então nem adianta procurar a resposta lá no tecido porque não vai achar nada, tá? Tem uma questão de cada conteúdo que eu dei, tá? Bom, vamos lá, rapidinho. Quais são os módulos? Todos os módulos, exceto tecido. Tá na prova, tá anotado, eu botei um recadinho para vocês lá, mas caso vocês não vejam, já ficam cientes, tá? Vai ser no Google Formulário, vocês já ficam cientes que não vai ter conteúdo nenhum de tecido, só esses aqui. Não tá difícil não, até porque o conteúdo de vocês é bem light, tá bom? E aí, claro, vamos consultar no livro que eu sei, na internet, enfim. Mas tentam fazer em cima do que vocês sabem ou não, tá? Bom, então vamos falar do reino dos vertebrados, né? Que vocês sabem que são aqueles que têm vértebras, são aqueles que vieram após os invertebrados, né? A gente sabe que os invertebrados, eles são os menos evoluídos, digamos assim, né? Então, na linha do tempo, percebam, em biologia, a gente faz essa linha torta mesmo, tá? A gente tem um nome para isso aqui, iredograma. A gente faz uma linha do tempo. Ih, calma aí, travou. Só usar a canetinha que fica... Isso, foi. E aí, a gente começa sempre com os invertebrados, né? Que são os animais menos desenvolvidos. Depois a gente pula para os vertebrados e daqui em diante a gente tem uma sequência, né? Vocês lembram lá do 7º ano que a gente estuda peixes, depois dos peixes vem os anfíbios, depois dos anfíbios vem os répteis, as aves e a gente para em mamífero, tá? E aí do mamífero, né? Sempre essa aqui é a evolução, né? Do mamífero, o mais evoluído, ou seja, o topo de tudo estamos nós, os homens, né? E aí é o que a gente vai estudar agora, tá? Então, os vertebrados são aqueles que possuem vértebras, né? Coluna vertebral, vocês sabem, a gente chama de cordatos, tá? Deixa eu apagar aqui que tá... Deixa eu apagar aqui, calma aí. Pronto. E além da coluna vertebral, a gente também pode destacar que eles possuem um crânio com um cérebro que protege, uma caixa craniana, né? Protegendo todos os nossos neurônios, que são os responsáveis por tudo que a gente faz, né? Fala, locomoção, expressão, se tá triste, se tá feliz, se tá depressivo, se não tá. Tudo é comandado pelo cérebro e só quem tem esse cérebro mais desenvolvido de todos é a espécie humana. Bom, e aí vamos falar dos agnatos. Quem são os agnatos? Os agnatos são peixes, só que são peixes sem mandíbula. Então a boquinha deles lembra até um carimbo, né? Sem mandíbula, né? Então é para baixo e aí eles não mastigam, ele é como se sugasse a comida, a matéria orgânica, tá? E aí a gente tem a lampreia e a feiticeira, tá? Conhecem a feiticeira? Hein? Não. Nunca ouviram falar da feiticeira? Não. Então, a feiticeira... Por que feiticeira? Porque ela te enfeitiça, sabe? Ela deixa você meio doido. Não você, né? Os bichinhos, né? Os animais que ela se alimentam, né? É como se ela te deixasse eles encantados por ela. E aí dá um bote, tá? Pela sua beleza. Por isso que a gente chama de feiticeira. Quê? De embebedaço. O termo feiticeira justamente por isso, tá? Então,
Deixa eu ver se tem foto aqui. Mas isso acontece porque ela solta alguma substância ou é só pela Não, eles ela, acharem ela bonita? ela, então, olha só, deixa eu explicar pra vocês, vou botar aqui. Ela, na verdade, não é bonita, né? A gente acha ela, eu acho ela feia, tá? Ela não tem corpo bonito, nada disso. Ela chama a atenção das suas presas, tá? Não da gente, porque ela tem uma cor meio morta, sabe? Mas ela libera uma substância e aí, quando a presa vem, ela dá é como se fosse uma cobra, tá? Ela tem até um formato de cobra. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Ela lembra uma cobra. Calma aí. Deixa eu botar aqui. Conseguem ver? Deixa eu tirar do carregador. Ela é como se fosse uma cobra, tá vendo? Ela não é bonita, né? Mas os pequenos invertebrados não vão perceber isso, né? Ela chama a atenção deles, tá? Acredito que seja pelo modo de que ela anda, enfim, né? Ela atrai a atenção deles e aí depois ela dá o bote, né? E dizem que tem, eu nunca vi, né? Mas dizem que tem feiticeira que tem tipo um choque elétrico, tá? E aí ela acaba comendo os seus predadores. Então, ela assim, ela atrai eles. Ao invés dela ir atrás, ela atrai eles, tá? Por isso que a gente chama de feiticeira, tá? Calma aí. E a função da feiticeira é isso, né, gente? Atrair o seu predador. Bom, aí aqui a gente tem a lampreia. A foto que vocês estão vendo aqui é a lampreia, tá? Diferente da feiticeira, que é a boca pra frente, a lampreia tem a boca pra baixo. E aí, nesse caso aqui, foi pra vocês, né? Serve como algo de sugar. Ela suga o sangue da sua presa, tá? E aí acaba matando elas. E olha só, e durante a alimentação, de sugar essa substância, elas vão liberar uma substância anticoagulante, tá? E essa substância anticoagulante é usada pelo homem. Então, alguns pesquisadores, eles tentam pegar esse animal para estudar e tirar dela essa substância anticoagulante para fazer com que funcione futuramente contra veneno de alguma outra presa, tá? Então, muitos pesquisadores usam essa substância para estudo de anticoagulante. Bom, finalmente, falando dos peixes mesmo, né? Porque eu não gosto de falar desses outros. Os peixes que a gente conhece, né? A gente sabe que os peixes são vertebrados. Muita gente tem dúvida disso, mas os peixes possuem uma vértebra. Eu sempre falo que o espinho do peixe é como se fosse os nossos ossos, né? Só que ele é formado por cálcio, então por isso que a gente não pode dizer que é osso. Mas é como se fossem nossos ossos, né? Tem a sustentação, tá? É porque eu não como peixe, mas quem come peixe, vocês mesmos devem observar que tem uma espinha mais grossa, né? Maior, que é a sustentação dele, que seria mais ou menos a coluna vertebral dele, e as ramificações, que seriam como se fossem nossos outros ossos, tá? Então, os peixes diferenciam da gente porque eles têm nadadeiras, tá? E, além disso, eles têm brânquias e, além disso, eles têm espinha ao invés de palavra osso, tá? Bom, peixe cartilaginoso. Vocês lembram disso, da época do 7º ano, que eu falei pra vocês? O peixe cartilaginoso, ele tem esse nome justamente porque ele tem muita cartilagem, né? Então, o esqueleto dele tem muita cartilagem. Se você for abrir um tubarão, você vai ter que tirar camadas de cartilagem, tá? Por isso que ele tem esse nome cartilaginoso. E, além do mais, ele tem outras características que os outros animais, os ossos, né? Os peixes ossos, não tem. Então, por exemplo, a mandíbula dele é pra frente, tá? Inclusive, eles têm mais dente do que os outros peixes. Inclusive, o dente do tubarão é um dente que se renova durante toda a sua vida. Já ouviram falar disso? E aí? Não? Se o tubarão perder o dente um dia, ele perde dente diariamente não, assim, diariamente é muito forte, mas ele perde dente ao longo da vida, né? É normal, porque imagina, ele morde a sua presa com muita força, imagina, ele é um bicho grande, então ele come peixe grande, né? Imagina você ter que morder um peixe com um espinho, né, e tudo, morder mesmo, tanta força que ele morde, né? Ele é bem carnívoro, né? Ele come até a gente.
Então ele perde o dente facilmente. E aí o dente cresce novamente. E detalhe, eles não sentem dor por esse dente crescer. Entende? Então o dente dele está sempre se renovando. Inclusive, muitos pesquisadores estudam qual é a célula que ele tem que ativa essas várias dentição diferentes da espécie humana, que não tem essa variação de dentição, tá? Só tem 2 dentições. E aí ele é muito estudado justamente por isso. Além disso, né, os peixes cartilaginosos, eles possuem óleo dentro deles, tá? Eles possuem óleo dentro deles que permite que eles flutuem, diferente do peixe ósseo. A gente vai ver em peixe ósseo que eles têm bexiga natatória, não sei se vocês lembram, tá? Os peixes ósseos não, eles contêm um óleo que permite que eles flutuem. Você deve ter ouvido falar óleo de tubarão. Ali na Alcântara, perto do McDonald's, do açaí, né? Tem um rapaz que fica vendendo um produto natural, um senhor, aí tem um rádio, fica falando o que ele vende. Sempre fala óleo de tubarão, não sei o que, sempre tem a palavra óleo de tubarão. Por quê? Porque o óleo de tubarão dizem que faz bem pra muita coisa, pra pele, contém íons, então vai ajudar na sua circulação, enfim, né? Mas o óleo dele, que permite que ele flutue, né? Quanto a raia também, né? Mas a raia em menor quantidade, tem vários benefícios. Então você imagina, eu sempre falo isso, o peixe, ele não dorme. Você não vê peixe deitado, só no Procurando Nemo. Você não vê o peixe deitadinho, ele não dorme, ele descansa o seu corpo. Porque imagina como deve ser cansativo ficar nadando o tempo todo e a água é densa. Mas que eles tenham métodos de furar água, isso aqui é para furar água, método de furar água, ainda assim é cansativo, né? Então, eles descansam o seu corpo. E aí um modo que na evolução foi encontrado de forma que esse peixe venha descansar o corpo, né, e não afunde, né, fique sempre ali flutuando na superfície, mesmo descansando, é a presença do óleo, tá? Porque óleo e água não se misturam, o óleo sempre fica para a superfície, igual o peixe, igual o tubarão e a raia, que são os maiores exemplos de peixe ósseo, cartilaginoso. Bom, o peixe ósseo, vamos lá. O peixe ósseo, então, é todos os outros que a gente não viu, que são a raia e o tubarão. Tirou a raia e o tubarão, é peixe ósseo, tá? Bom, nesse caso aqui, o peixe ósseo, ele tem a boca, né, que a gente chama de boca frontal, que é bem na frente mesmo, diferente deles, que fica um pouquinho embaixo, tá? Além disso, eles possuem linha lateral. No caso da raia, ela não tem, tá? Linha lateral, o que é linha lateral? Vocês lembram? Linha lateral é aquela linha que eles sentem a presença de um predador, qualquer pessoa. Então, quando você tá lá na praia e vê um peixe bonito passando, e você fala assim, vou pegar, e ele tá em pé na praia. Ele passa encostando em você. Quando você bota a mão, ele foge. Por quê? Porque ele tem linha lateral. E aí ele sente a presença da pessoa, tá? Um movimento diferente na água e ele foge. Por isso que as pessoas sempre falam, nunca pegue peixe de lado. O peixe tem que pegar assim em cima, né? Com a mão em cima, porque em cima não tem linha lateral, né? Só tem dos dois lados, tá? Outra coisa importante que a gente tem que falar é a bexiga natatória, que nesse caso, que permite que eles flutuem, é a bexiga natatória. Então, eles têm 2 bexigas, que parece uma bolinha de festa, pequenininha, que permite a flutuação deles, tá? Fecundação, vocês já sabem, eu não vou ficar me adentrando nisso, não. Bom, em seguida, depois dos peixes, vieram na evolução os anfíbios, que são aqueles animais que na evolução, apesar de ter saído da água, ainda dependem da água, né? Interessante isso, falar isso. Por quê? Porque os peixes, eles respiram por brânquias, né? A gente sabe disso, quem vive na água respira por brânquias. Os anfíbios, eles respiram por brânquias na fase larval, né? Quando eles estão na fase larval, seus filhotinhos, né, estão lá pequenininhos ainda, eles precisam estar na água para respirar através das brânquias. Quando eles crescem, eles começam a ganhar 2 tipos de respiração, ou pulmonar ou cutânea, ou seja, ou pelo pulmão ou pela pele, tá? E aí ele ganha outra forma de respiração, mas ainda assim eles são dependentes da água. É a transição que deu certo, mas não deu certo,
deu certo porque gerou réptil, né? E não deu certo porque eles ficaram presos na água ainda, tá? Bom, a pele deles, por ser muito fina, justamente eles ficam em lugares úmidos para permitir que eles consigam respirar pela pele. Mas o que eu preciso falar sobre ele? Deixa eu ver aqui, acho que só, né? Coisas importantes, acho que só. O sapo, né? Sempre bom lembrar. Tem até uma música aí que rola das minhas aulas do 7º ano, né? Sapo Pererec Rã, né? Que é os grupos dos anuros, né? Então a gente tem o sapo, a perereca e o rã. Eles são os maiores exemplos de anfíbios, né? Vocês sabem que a gente encontra eles muito na água, justamente porque eles não precisam necessariamente da água quando são adultos, eles precisam de lugar úmido. E umidade vem perto de água, então eles conseguem ficar ali pouco fora da água, né? Mas para se acasalar e para botar os seus filhotes em algum canto, tem que ser na água, tá? E aí a gente entra no grupo dos répteis, que são os grupos que deram certo, né, de largar um pouco da água. A gente tem exceções, mas não são todas, tá? Mas é um grupo que deu certo em relação a depender de água, tá? Então eles não precisam de água, por exemplo, para se reproduzir. Eles podem se reproduzir em qualquer canto, exceto tartaruga, que precisa estar próximo da água, mas não necessariamente dentro da água, tá? Então, só pra gente lembrar, deixa eu ver se tem foto aqui, tem não. Pra gente lembrar, as tartarugas, tá? Cuidado para não confundir tartaruga. Botaram uma foto feia aqui. Cuidado para não confundir uma tartaruga com as subespécies, que seriam os cágados, né? Ih, me deu um branco agora. Calma aí, tartaruga cágado. Ué, gente, como é o nome do outro mesmo? Esqueci. Jabuti. Isso mesmo, é isso mesmo. Jabuti. Cuidado para não confundir, tá? Todos eles respiram por pulmão. Todos, até mesmo a tartaruga que está dentro da água. Aí todo mundo me pergunta, professora, essa tartaruga, ela respira pulmão, o que ela está fazendo dentro da água? Ela tinha que se afogar, não tinha? O que ela faz? Não é à toa que a gente está numa praia, a gente vê a tartaruga botando a cara para fora. Ela não bota a cara para fora para se exibir, para você tirar foto, para você achar ela bonita. Ela bota por quê? E ela fica um tempinho, né, com a cara para fora, porque ela está pegando o oxigênio, ela está guardando o oxigênio para mergulhar de novo. E aí ela mergulha, tá acabando o oxigênio, ela sobe. Pegou o oxigênio, ela mergulha, tá? E aí ela só sai da água para botar os seus ovos, né? Ou quando o corpo dela está um pouco cansada, aí ela vai pra beira da água ali, fica um pouquinho, depois ela volta pra água, tá? Elas botam sempre os ovos perto da água justamente porque é o meio delas sobreviver. Imagina, elas não conseguiriam andar fora d'água, tá? Elas não conseguem por muito tempo andar fora d'água porque elas têm nadadeira, elas não têm patas. Então elas saem da água, colocam os seus ovinhos sempre perto da água ali e aí depois elas voltam. Outra coisa legal que a gente tem que saber é o seguinte: as tartarugas, elas estão diminuindo o seu números na Terra, na vida na Terra. Estão entrando muitas espécies em extinção porque o homem está intervindo. Como que ele está intervindo isso? Pegando as tartarugas, revendendo. Minha avó fala que teve uma época que ela sempre gostou de aquário, né? E aí ela teve uma época na vida dela que ela comprava tartaruga e botava dentro do aquário, porque era muito fácil comprar tartaruga em lojas de animais, né? E aí ela falava, eu não sei porquê, ela não vivia muito tempo. Aí eu falei pra ela, sabe por que ela não vive muito tempo? Porque um aquário, gente, é tampado. O nível de oxigênio ali dentro é baixo. Se um aquário é fechado, você no mínimo tem que ter uma bomba para renovar o oxigênio. Por quê? Tudo bem. Primeiro a bomba fica dentro d'água, né? Ela fica balançando a água justamente para poder renovar o oxigênio para os peixes. Só que a tartaruga, ela não respira com o oxigênio, né? Vindo do H2O. Ela respira com o oxigênio mesmo que a gente utiliza, né? E aí, quando é um ambiente fechado, que não tem circulação de oxigênio, ela bota a carinha para cima, não encontra mais oxigênio limpo, ela começa a morrer afogada. Então, muita gente acha tartaruga igual peixe. Respira por brânquias. Não é bem assim.
E aí teve uma época que isso aconteceu com uma grande frequência, ficou proibida a venda, né, da tartaruga, e aí deu uma diminuída. E aí por que voltou a ter uma queda de tartaruga? Porque as tartarugas, elas botam seus ovos fora da água, não botam? Elas vão pra areia botar seus ovos e enterram um pouquinho. Quando esses tartaruguinhas nascem, né, eles não sabem que tem que encontrar o mar, certo? Eles, é engraçado, é um fenômeno da vida. Eles só sabem que tem que seguir em linha reta, tá? Então eles seguem em linha reta, eles nascem confusos, não sabem mesmo, eles não raciocinam, então eles seguem em linha reta. Se encontrar o mar, tá vivo, né? Aí depois tem que torcer para sobreviver e nenhum animal comer, né? Só que o problema é que as grandes cidades estão colocando muita iluminação artificial. Então tá tendo muito apartamento, né? E aí, quando eles eclodem, né, saem do ovo, eles se confundem com a iluminação, tá? E aí eles, ao invés de seguir a água, outra coisa também, que a água ela tem uma luz própria, né? A lua bate nela e dá uma luz própria. Quem entrou? Yuri. Calma aí. Yuri. E aí, eles seguiriam a iluminação da água, né? Só que o problema é que a luz artificial está sobressaindo mais que a luz do mar. E aquele piscar, né? É pior ainda. Porque eles acabam, ao invés de seguir o mar, eles andam para trás, né? Eles seguem os prédios, a iluminação artificial, e aí acaba morrendo. Por quê? Pisoteado, né? Algum animal vem, né? Enfim, vários fatores. Alimentação que não vai ter, né? E aí eles acabam morrendo, tá? Então, a queda de tartaruga está tendo justamente por isso. Por isso existe o projeto Tamar, que é para poder fazer com que essas tartarugas sobrevivam bastante tempo, tá? Bom, eu já falei da tartaruga botando ovo. Ah, tá. A gente tem a cobra, que é o maior representante dos répteis, tá? Dizem que a cobra, no passado, ela teve pernas, patas, né? Mas ela se perdeu, não sei porquê, mas perdeu, tá? É um dos animais mais perigosos do mundo. Eles têm, claro, vocês sabem, eles têm o veneno. Elas ficam com a boca para fora o tempo todo porque elas ficam sentindo a presença de animais vivos, né? Então, elas estão sempre com a boca para fora porque é o meio delas sentirem o calor, tá? Da presença de algum animal vivo, seja grande ou pequeno, é assim que elas sentem, tá? Aqui em cima, ela tem a fosseta de Jacob, né? Que é uma fossetazinha que vai produzir esse veneno, tá? Nem todas têm, algumas têm. Outra coisa importante que a gente tem que falar é que eles são ectotérmicos. Como assim? Eles não possuem uma temperatura corporal constante. Então, eles precisam ficar no calor do sol, tá? O maior representante disso é o jacaré. Reparem que o jacaré, ele sempre fica... A cobra também, né? Eles ficam sempre paradinho fora d'água. Repara só. Como se estivesse pegando solzinho, tá? E aí, a boca deles nunca fica totalmente fechada. Eles ficam com a boquinha um pouquinho aberta. Porque quando eles pegam calor, né? Quando tem excesso de calor no corpo deles, o calor vai sair pela boca. Assim como a cobra, tá? Tô falando muito rápido, não, né? Tá, falta aves. Aves mamíferos, vou terminar assim. Vamos lá. Aves. Então, aves é o grupo mais lindo de todos, tá? É o grupo também que tá entrando em grande extinção. Vamos lá, entender o que é ave. A ave é o único grupo que voa. Pra voar é difícil, eu sempre falo isso, voar é difícil, não é só colocar uma asa e sair voando. Eu, por exemplo, não conseguiria fazer isso, nem vocês, nem ninguém da espécie humana conseguiria botar uma asa e sair voando, a menos que fosse uma coisa artificial, né? Aí é a invenção que o homem tem, mas a asa mesmo, se nascesse na gente, a gente não conseguiria. Por quê? O nosso corpo é pesado, nós temos muitos órgãos internos que deixam o nosso corpo pesado, juntamente com os nossos ossos, né? Além de não ter asa, e o nosso pulmão não é adaptado para o voo. O caso da ave é um caso engraçado. Por exemplo, você sabe por que a ave não tem dente? Hein? Não. Elas não têm dente porque elas não se tornaria um órgão, não,
daria uma estrutura que daria mais peso para elas. Então, ela perdeu. No passado, as aves tinham dente, tá? Não é à toa que os fósseis antigos tinham o dente, só que elas não conseguiam levantar voo a grande distância. E aí, na evolução, esse dente se perdeu. Então, elas não têm dente. Além disso, elas não têm bexiga, justamente para deixar elas leves, né? Por exemplo, você está passeando, andando na rua, vem um pombo, faz cocô e xixi em você. Por quê? Porque eles não seguram. Eles não sabem que tem uma pessoa ali embaixo, para começar, né? Mas eles não seguram, porque eles não têm bexiga. Então, deu vontade, faz. Né? Porque a bexiga tem a função de armazenar. Eles não têm esse armazenamento. Eles pegam e fazem, tá? Além disso, o pulmão delas é dilatado, é mais largo que o nosso. Por quê? Para o oxigênio cair rapidamente, né? Com pressão. E aí, elas ficarem leves, tá? Outra coisa importante, elas têm também um órgão que tem a função de guardar o oxigênio, porque se ela estiver lá em cima, né? Quanto mais alto for, menos o nível de oxigênio. Então, elas guardam esse oxigênio, sobem, dependendo da altitude que elas chegarem, não ter oxigênio, elas usam esse oxigênio, depois elas têm que descer, pegar mais, tá? Mas o que eu tenho que falar? Além das... penas. As penas também servem para poder conseguir voar, tá? Sem a ausência de pena, não teria voo também. Tá? Os bicos delas são adaptados para alimentação. Então, por exemplo, a arara, ela tem esse bico em forma de abridor porque ela come coisas que vão abrir, tipo castanha, né? Coisas que precisam abrir, né? A coruja, a mesma coisa, ela tem um bico assim meio para baixo porque ela se alimentam de coisas que abrem, né? Diferente de um beija-flor que tem tipo uma seringa na boca, né? Que serve para poder puxar o néctar. Então, tudo é adaptado para eles. Né? Se eles comem isso, vão nascer assim, tá? Se eles comem assado, eles vão nascer assado, tá? Todos colocam ovos. Bom, chegamos no mamíferos, então, mamíferos são os animais mais desenvolvidos de todas as espécies de animais. Nós nos encontramos nesse grupo, né? Então, apesar de sermos muito bem evoluídos quanto à cabeça, né, em relação a pensar, raciocinar, a produzir, né? Nós também somos animais. Muita gente esquece disso, tá? Somos os únicos capazes de amamentar os seus filhotes através do leite materno, né? Somos os únicos grupos que tem diafragma que fica abaixo do pulmão, ele levanta o pulmão, dilata o pulmão e aí consegue respirar, né? Então, em todas as espécies nós respiramos melhor. E somos a espécie que tem pelos pelo corpo, né? Alguns mais, outros menos, tá? E somos homeotérmicos. O que isso significa? A nossa temperatura, ela é constante. Então, se eu estou num ambiente muito quente e eu vou para um ambiente muito frio, do nada, eu posso vir a sofrer um choque térmico, porque minha temperatura do corpo ela é constante, mas ela não muda rápido, de uma hora para outra, tá? Ela permanece, se eu estou para um ambiente quente, o meu corpo está quente, tá? Ele vai ficar quente por um bom tempo, até ele se acostumar com a temperatura fria, tá? Bom, e a gente divide o grupo em 3, né? Monotremos, marsupiais, placentários. Então, os monotremos são os mais primitivos, são os mais básicos dos mamíferos, né? São aqueles mamíferos que têm pata, têm bico, têm penas, né? Tem uma saída discreta, né? Onde vai sair cocô, xixi no mesmo lugar ali, uma saída discreta, tá? A gente tem grupos aquáticos, a gente tem um grupo terrestre, tá? A gente tem os marsupiais. Qual é o maior representante dos marsupiais? Vocês lembram? Canguru. Canguru, nunca esqueça. O maior representante é o canguru. Por quê? Porque ele protege o seu filhote, tá sempre acompanhado do seu filhote, tá? Então, por exemplo, gambá também é. Gambá tá sempre acompanhado do filhote, não tá? Onde a mãe vai, ela leva o seu filhote, né? Nas costas. É um marsupial, tá? Então, por exemplo, o passarinho, ele tá sempre acompanhando o seu filhote. Mas ele acompanha o seu filhote de longe. A mãe deixa o filhote no ninho, procura comida e volta, certo? Os marsupiais não. Aonde ele for, ele leva o filhote. Vai pra guerra, leva o filhote. Vai comer, leva o filhote. Vai sair, leva o filhote. Vai namorar, leva o filhote. Aonde eles forem, eles vão levar o filhote, tá?
essa é a maior característica dos marsupiais, é estar sempre protegendo o filhote. E por último, a gente tem o placentário, maior espécie, maior representante, nós, né? Assim como os macacos, assim como os cães, que são aqueles que têm a placenta, tem dentro do útero da mãe, e aí protege o filhote toda a vida gestacional, até que ele cresça, e são os que mais, gente, são os que mais têm relacionamento com o filhote. Peraí, deixa eu interromper para falar isso, que esse é um momento muito sério, né? Os cães, não sei se vocês já repararam isso, os cães, eles têm uma ligação muito grande com os filhotes deles. Até um certo tempo, depois eles esquecem. Mas eles têm uma ligação muito grande. Vai lá tirar o filhote de uma mãe que acabou de parir. Vai lá, 5 dias de vida. Vai lá pegar o filhote, ver se ela não vai avançar em você. Ela vai, né? O macaco é a mesma coisa. Tira o filhote do macaco para você ver se não vai arrumar uma guerra. Tira o macaco. Ele vai brigar com você, ele vai arrumar um problema com você. Por que isso? Yuri, microfone. Por que? Microfone, Yuri. Por que isso acontece? Ah, porque eles são bonitinhos? Não. Porque o cordão umbilical, as pessoas falam, né, os cientistas falam, que é uma estrutura que te conecta a sua mãe para o resto da vida, né? Então, o cachorro, ele tem aquele sentimento, depois de um tempo, ele abandona esse sentimento porque ele não pensa, tá? Ele não pensa. Então, se uma cachorra tiver um cachorrinho, um macho, ela é fêmea, teve um macho, né? Nos primeiros anos, ela vai cuidar dele. No terceiro, quarto ano, tá cruzando com ele, porque ela esqueceu que ele é filho dela, né? Mas no início, ainda que seja fora aquela criança, aquele filhote dentro dela, mexer. E aí depois ela tem aquele filhote. Então ela fica pegada àquilo, aquele sentimento de posse, de cuidar daquilo ali. Só que chega um momento, conforme eles vão crescendo, vão andando, vão saindo daquele ambiente de harmonia, elas esquecem o que é quem é filho e quem é mãe, né? Mas o mamífero tem esse apego. É que nem a espécie humana, é que nem o macaco. Vai lá tirar o macaco pra você ver se você não vai levar um coice lá do macaco, tá? Ele vai te dar um empurrão, você vai cair longe. E, deixa eu ver. Eu acho que é só isso. Dessa parte é só isso, tá? Bom, atividade pra semana que vem. Vai ser esse conteúdo. Vai ser a página 180, que eu vou corrigir semana que vem. 180. Professora, acabou? Não. A gente vai corrigir a página que eu passei na aula passada. Deixa eu só ver aqui no meu celular, porque eu anotei aqui. Módulo 13. Módulo 13. A gente tá em que módulo? Módulo 16. Então vamos subir. Ih, falta muito ainda. Peraí, então pra próxima. Módulo 16 é pra Isso mesmo. Módulo 16. Casa. Tá. Deixa eu pegar aqui o módulo 13. Caraca, falta muito, peraí. Tô no 15 ainda. É esse aqui? Não, né? É esse. É esse, então. Página 154. Tá. Página 154. Vamos corrigir rapidinho. São quantas questões de múltipla escolha? Rapidinho. Eu passei praticando em casa também? Sim. Tá, vamos ver que hora vai terminar. Vamos corrigir o praticando. E aí, praticando em casa, a gente corrige na próxima aula. Porque na próxima aula, só correção, rapidinho a gente corrige tudo. Tá? Porque senão a gente vai sair daqui muito tarde, até aqui 12h30. E aí fica muito grande a aula pra botar no YouTube depois. Bom, vamos lá. Cite os 5 reinos da natureza. Pô, facinho, hein? Monera, protista, funde, plantar e animalia. Isso aí. Monera, protista, funde, planter, né? A gente fala no chique, planter e animalia, tá? 2. Descreva os representantes dos reinos protistas. Não, qual é? Os principais representantes são os protozoários,
paramentos, eu acho, tripanosomas, Isso. tábuas Gente, escreva os representantes do reino protista. O principal representante são os protozoários, tá? Não precisa botar tudo não. Os principais representantes sempre são os protozoários, porque eles são os mais simples. E aí tudo começa no mais simples, tá? Descreva os representantes do reino animal. E aí? Alguém? Gustavo Martins fez. Aham. Então- São organismos sem parede celular, eucariontes, pluricelulares, heterótrofos, Ah, não. tá. Alguém Não produzem seu próprio alimento, eles geram alimentos, né? Alguém mais fez? Outra opção? Não, Professora, eu fiz, só que o meu foi meio diferente. Pode falar. Eu coloquei englobam desde as esponjas até o ser humano. Isso aí. O que o Gustavo Martins falou, tá certo. E o que falou por último agora? Karine? Karine. Também tá certo, tá? Então você pode escrever eles, quais são os principais representantes, que são aqueles multicelulares, né, autotróficos, heterotróficos, tudo que vocês conhecem dos animais você pode colocar, tá? Porque aqui tá pedindo para escrever os representantes, tá? Ou pode dizer que pode vir, né, a Karine botou da bactéria, alguns colocam dos peixes, tá? Pode vir dos peixes até os mamíferos também. Então, são os representantes. Os dois estão certos, tá? Observe o esquema. E ele representa o que, gente? Eu botei que era um protozoário. Protozoário. Um protozoário. Certíssimo. É facinho também, né? Isso aqui é facílimo de entender, né? Óbvio que não é um fungo, nem célula vegetal. Também não é um animal, né? Pode ser que alguém confunda aqui um animal. Ou uma bactéria, pode ser que confunda com bactéria. Mas, gente, tem rabinho assim, é protozoário. Não tem como errar, tá? 5. Tá bom. Quais das características a seguir não corresponde às bactérias? São seres unicelulares, são seres eucariontes, algumas são patogênicas, né? O patogênio no mesmo, e a única organela é o ribossomo. Qual desses aqui não corresponde a uma bactéria? Eu botei a letra B. Letra B. Isso aí, são seres eucariontes? Não, tá? São seres procariontes, certíssimo. 6. Quais dos seguintes micro-organismos são exclusivamente unicelular? Lembrando, unicelular eu não vejo. Qual? Algas e cogumelo eu vejo, não são unicelular. Esponja eu vejo, então esquece. Bactéria não vejo, mas esponja eu vejo. Fungo eu vejo, com certeza. Esponja eu vejo. Levedura você vê? Não. E nem a bactéria você vê. Então eles são unicelular, tá? Se eu vejo, são pluricelular, não tem erro, tá? Bom, vamos deixar praticando em casa a próxima aula, que aí eu corrijo aquele exercício praticando em casa. Vou até botar aqui. 16 casa, mais 9 praticando. Esse módulo é o que mesmo? 13, né? Casa. 13. Tá. Corrigir. Tá. Anotei aqui. Deixa eu falar com vocês. Então é isso, tá? Vai ter a atividade avaliativa. Deixa eu dar pausa aqui. Só, eu não passei. A aula é essa. Dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Bom final de semana, turma.